tarde para todo mundo. Eu sou Marcela e eu tenho 1.042.000 de patrimônio acumulado. Mentira, gente, ao contrário da Betina, que viralizou por aí, eu só tenho boletos para pagar e histórias para compartilhar. Muitas pessoas me param e perguntam, será que eu te conheço de algum lugar? Seu rosto me é familiar? Talvez você tenha me encontrado aí numa outra tela, que eu sou repórter de TV há 12 anos. E tem 12 anos que eu utilizo um equipamento desse aqui, um microfone, para poder compartilhar histórias. E eu acredito muito que todo encontro tem um propósito. Então eu vim hoje aqui, né, para poder compartilhar não as quase 3.000 histórias que eu devo ter contado nesse tempo, mas um pouquinho das histórias que me ajudaram a mudar o jeito de ver a vida e falar um pouquinho também sobre as experiências que me transformaram e eu espero que essas experiências te transformem também. Transformação é uma palavra muito bonita, né? E eu acredito que muito da minha transformação, ela veio por meio das pessoas que cruzaram meu caminho em todo esse tempo. Eu sou naturalmente uma pessoa muito intensa, e eu acho que para quem acredita em astrologia, isso explica uma escorpiana com ascendente em peixes. E eu acredito que é muito importante a gente se conectar com pessoas e se envolver com pessoas de verdade. Eu acho que o mundo está carente, né, dessa conexão e do que é de verdade. Eu sou tão intensa que uma prova da minha intensidade está aqui no meu braço, eu não sei se dá para ver direito, mas o meu Instagram tem lá a foto. É uma tatuagem que eu fiz no ano passado, que veio de uma conversa que eu tive com um ex-morador de rua. Então, eu acredito muito que é importante a gente ter essa conexão. Me falaram muito na profissão que eu não deveria me envolver com as pessoas, com as histórias, de uma forma muito intensa, porque um jornalista tem que ser sempre sério, tem que ser imparcial. Só que isso sempre, entrou por aqui e saiu por aqui, porque eu acredito que as pessoas se conectam com pessoas. Então, estou aqui para contar um pouquinho da minha experiência, né, para vocês, não para falar da minha carreira, mas para falar principalmente das pessoas que cruzaram o meu caminho. E uma história que eu acho muito legal, que prova bem essa minha intensidade, é a história que eu tive com a dona Magda, que é uma telespectadora que eu fui madrinha de casamento dela. Essa história aconteceu quando eu era repórter numa outra emissora e a gente recebeu uma carta. Era só um pedido de uma mulher apaixonada por um homem que conheceu no lixão e ela só queria se casar, realizar o sonho de se casar com ele. Na hora, todo mundo viu a carta, a gente achou meio impossível fazer um casamento. Imagina a gente com pouca estrutura, com pouco recurso para fazer um casamento. Só que eu sou muito romântica, sempre fui bem romântica e resolvi apostar nessa história. E encontrei colegas que apostavam também comigo nessa história. Então, nós fizemos um casamento da dona Magda com o seu Geraldo. A gente conseguiu vestido, aliança, salão de festa, bolo. Foi uma festa realmente muito bonita, só que na hora eu não peguei o buquê, né? Fiquei lá na fila tentando pegar o buquê, e eu trouxe aqui uma lembrança que a dona Magda deixou para mim, eu não sei se a gente consegue mostrar, mas são noivinhos que estavam no lixão. Ela encontrou, guardou, e os noivinhos estavam no topo do bolo dela. E ela falou assim, os noivinhos são para Marcela desencalhar, todo mundo riu, e eu guardo os noivinhos aqui nessa esperança, quem sabe aí surge uma proposta em breve, mas eu espero também levar, porque assim eu consigo levar um pouquinho do que eu aprendi com a dona Magda. Infelizmente, a dona Magda morreu 5 anos depois do casamento com o seu Geraldo, mas eu falo que ela foi extremamente feliz. Ela viveu cada dia como se fosse o último e todo dia como se fosse a primeira vez. Então, com a dona Magda, eu aprendi que a gente não precisa de tanto para ser feliz, que é importante sim ser intenso e que a gente pode sempre demonstrar amor para as pessoas. A história da dona Magda, que é uma história real, é muito parecida com a história de uma outra telespectadora, que é a dona Apolinária. A dona Apolinária é uma simpatia em pessoa, aquela pessoa que você chega perto, tem uma energia boa e você quer estar perto o tempo todo. E a dona Polinária me ensinou muito. Eu fui fazer uma gravação num dia que eu não estava não estava feliz, estava triste, reclamando da vida. A gente tem esses dias assim que nem sempre a gente acorda igual um professor de academia às 5 horas da manhã. Cheguei na casa da dona Polinária. A casa dela tinha uma parte aberta, assim, chovia, entrava água em tudo. Mas ela era uma pessoa que não tinha nada, mas ela tinha muito. Além dessa alegria, ela tem 25 filhos. A maioria é do coração.
Então tem cachorro, gato, papagaio, periquito. Realmente é uma casa cheia de gente, assim, né? E com ela eu aprendi o real significado da palavra acolher. E aprendi também que a gente não precisa de tanto assim para a gente poder ser feliz. Eu poderia sair da casa da dona Polinária, triste talvez, né, com a situação, uma família em extrema pobreza, uma família que recebe um acompanhamento, mas a gente fica envolvido com a situação, uma realidade muito diferente de muitas pessoas que estão nos acompanhando aqui. Só que a alegria dela é tão contagiante que eu imprimi uma foto para deixar no meu quarto também. Então, quando eu estou triste, eu dou uma olhadinha para o sorriso da dona Polinária. Eu acho que esse momento, né, qualquer repórter tem sentido assim um momento meio frio para a gente poder trabalhar. A gente mantém uma distância das pessoas, né, não pode chegar, não pode abraçar, não pode conversar, tem que chegar só assim com o cotovelo e olha lá. Tem toda a questão de segurança, tem a máscara, tem álcool, enfim, todo esse ritual que é importante agora. E aí, eu comecei a refletir um pouquinho, assim, nesse período, acho que a gente também fica com altos e baixos, acho que como qualquer pessoa, a minha vida está uma montanha-russa de sentimentos. E eu conheci uma história na pandemia de uma pessoa também que foi muito especial essa história para mim. É uma história do Lucas. O Lucas, ele me ensinou a valorizar o que realmente importa. O Lucas é o seguinte, a história dele, também acho super legal e que sirva também de exemplo para todo mundo. O Lucas é médico, atua na linha de frente do combate ao coronavírus. E ele teve que se afastar da esposa e da filha de 2, 3 aninhos, a esposa grávida com um barrigão. Nesse início da pandemia, ele teve que ficar um pouco longe delas por conta do risco de uma contaminação, de passar um vírus, um possível vírus para elas. Só que imagina um pai acompanhando de longe uma gestação, não podendo abraçar uma filha, né? Eu sei que não é um problema só que ele teve, todo mundo passou por uma situação parecida. E ele teve uma ideia muito legal que eu tive vontade de fazer na minha casa também, para ficar mais perto dos meus pais, que eu ainda mantenho uma distância nesse momento. Ele alugou uma fantasia de pelúcia, uma fantasia enorme, de um cachorro de pelúcia, parecia TV Colosso, para quem se lembra. E ele consultou infectologistas e teve todo um aparato assim por dentro dessa roupa. Ele colocou luva, máscara, touca, enfim. Tudo isso para ficar perto da filha por alguns minutinhos. Então ele conseguiu dar um abraço na filha, chegar perto da esposa também. E foi um momento de muita emoção. Eu acho que para ele como pai, né, eu não sou mãe, mas eu consigo imaginar um pouco esse sentimento. Parece que o mundo poderia parar ali, assim. E essa situação me comoveu muito, que eu fiquei com vontade de alugar então uma roupa e sair abraçando as pessoas assim na rua também. E ele teve cuidado de utilizar uma roupa que a filha não ficasse tão assustada. Um dinossauro talvez poderia assustar a menininha, né? Ela ainda é muito pequena para entender essa situação, para saber, né, que era o pai dela que estava dentro daquela roupa, mas ela vai crescer e vai pensar como o pai dela é especial. Então, com ele, eu aprendi que a gente tem que se despedir das pessoas que nós amamos com afeto. A gente fala de despedida, não é alguém que você nunca vai ver, mas talvez sempre que alguém encontra com a gente pode fazer essa despedida de forma com afeto mesmo, né? E eu acho importante também que eu aprendi com o Lucas é fazer da nossa presença um conforto na vida de outras pessoas. Eu me senti confortável ali, né? A situação me confortou muito, porque eu também queria abraçar meus pais naquele momento. E aquele abraço, pelo menos eu pensei, nossa, tem alguém curtindo o abraço naquele momento que estava tão crítico, né? Agora, falar de abraço sempre me faz lembrar de uma história que é o momento mais bonito da minha vida, que eu passei trabalhando. E o abraço, para mim, realmente é algo muito importante. Tem sido difícil ficar distante nesse momento. É a situação da Madu, é um vídeo que viralizou. E para quem não conhece a história, eu vou contar bem rápido. Eu estava nessa posição aqui também. Eu estava entrando ao vivo no jornal, como eu faço todos os dias, e a minha energia estava diferente naquele dia. Eu estava para baixo, pensativa. Como vai ser esse ano? A gente nem fazia ideia que seria assim, né? Porque era em janeiro. Então eu fui encerrar minha participação, fui devolver para o apresentador, comecei a escutar uma vozinha bem fininha assim: "Moça, me filma, eu quero aparecer na TV". E quando eu olhei, tinha uma menina linda assim, com o olhinho brilhando, e eu abaixei assim para ficar do tamanho dela, né, a gente conversa com criança olhando no olho,
E esse vídeo viralizou. Só na minha postagem do Twitter foram mais de 3 milhões de visualizações. Esse vídeo rodou o mundo, foi para outros países, outros jornais. Realmente, muitas pessoas compartilharam esse momento de amor, porque, afinal, as invasões com os repórteres, muitas vezes, né, não são para abraçar um repórter, né? Os repórteres, às vezes, passam um aperto aí na rua também. E muitas pessoas me falaram: Marcela, que linda a sua atitude, você foi muito nobre com a menininha, eu não fiz nada demais. Se você não puder parar um minutinho para dar atenção para uma criança, né, o que, que vai ser do mundo? E foi muito especial a minha conexão com a Madu, ela me abraçou, e foi um vídeo lindo que quem quiser encontrar também, é só pesquisar na internet, eu vou deixar também nas minhas redes sociais. Realmente é um momento muito importante, foi um momento muito importante para mim. E com a Madu eu aprendi que a gente nunca deve diminuir ou duvidar do sonho de alguém. Se a gente quer algo, a gente tem que lutar como uma garota, que é o que a Madu fez para poder conseguir conquistar esse sonho, né? E com certeza a pureza da Madu me transformou demais. A Globo não mostra, só que a nossa relação com o entrevistado, muitas vezes, ela não termina quando sobe aquela ficha técnica com o nome da equipe, né? E eu acredito muito que nenhum encontro é por acaso. Então, essas pessoas que cruzam o meu caminho, elas sempre me ensinam, elas sempre trazem uma mensagem, elas sempre me confortam de alguma forma e elas sempre me transformam. Então, minha mensagem para você que está aí é a seguinte: a partir de agora, trate cada momento como uma porta de conhecimento. A nossa transformação é uma consequência do que buscamos ser no dia a dia. E eu espero muito que esse nosso encontro aqui hoje também tenha te transformado. Muito obrigada, gente.